Ok, estamos gravando. Moçada, putz, sem o teclado, como é que eu vou? Bom, vamos lá, galera. Então é o seguinte, né? O assunto hoje é trabalho, né? Começamos hoje com o trabalho e energia. Eu queria, assim, primeiro arrancar de vocês aí, né? Uma participação perguntando para vocês, que modalidades de energia vocês conhecem de ouvir falar, né? Porque veja, moçada, o conceito de energia é importante, embora não haja uma definição de energia, né? A gente vai, e por isso, inclusive, né, a gente vai conversar sobre energia meio como conversamos sobre forças. Não sei se vocês lembram, mas assim, né? Bom, seria bom que lembrassem. A gente não fala, a gente não define forças também, a gente vai para os tipos de forças que a gente encontra. E eram cinco no total, muito parecidos um com o outro, a não ser o esfregação, né? Era repulsão, atração, empurrão e puxão, né? Repulsão, atração, empurrão e puxão. E esfregação. Eram cinco tipos de forças que existiam. E aí há nomes específicos, né? Tem peso, tem normal, tem tração, tem atrito e por aí vai, né? Energia também não tem definição e por isso vai pelo mesmo lado, pelo mesmo caminho aí, né? A gente conversa sobre energia, tentando aí entender a partir dos tipos que a gente conhece. Então, digam lá, algum tipo de energia que vocês conhecem de ter ouvido falar no dia a dia mesmo, tá, moçada? No jornal, sei lá, alguma notícia de jornal, alguma coisa que você, né, tem ouvido falar aí. Vai lá, alguma? Você tá falando tipo energia térmica, Energia energia térmica, elétrica, o que que se entende por energia térmica, querido? calor, geralmente, né? Transferência de temperatura, por assim dizer. Calor é legal. Transferência de temperatura, cara, eu não vou concordar contigo conceitualmente, né? Eu entendo que na hora que se transfere calor de um corpo para outro, e aí concordo contigo que quando falo em calor, estou falando de energia térmica, o corpo que recebe calor tende a aumentar a sua temperatura, o corpo que perde calor tende a diminuir sua temperatura, tá? Mas é por aí. O que mais? A clássica, né? Elétrica. Elétrica, pô, sim, e é bem isso, né, é a clássica, né? Energia elétrica que você usa na tua casa lá, e paga a conta, né? E aí o pessoal chama essa conta erroneamente de conta de luz, né? Como se a energia elétrica virasse só luz e como se a energia que chega na sua casa fosse energia luminosa. O que mais? Cinética. Energia estática, Energia estática, que eu não sei quem falou aí, mas, bicho, energia estática, eu estou imaginando que você está falando de energia é, estática da elétrica, de eletricidade estática, é isso? eu tava falando isso aí mesmo. Mas eu acho que é uma matéria da elétrica, né, na verdade. É uma parte da elétrica, não consigo, mas veja, tá, não vou entrar muito mais do que isso no mérito, não. É isso aí, né? A eletricidade estática é uma modalidade da elétrica mesmo, né? Alguém falou aí em cinética, aí, não sei quem falou cinética aí? O Luca. Ô, Luca, olha só, bonitão, é assim, quando a gente fala em energia cinética e energia potencial, concordem comigo, ou não, né? Se quiser discordar também pode ser, mas assim, acho que a gente consegue concordar que energia cinética e energia potencial são modalidades de energia que a gente conhece de ouvir falar muito especificamente no curso de física do colégio, né? Não é uma energia cinética, energia potencial, não são modalidades de energia que a gente ouça falar, né? Sei lá, o governo inaugurou hoje uma usina de energia cinética, ou uma usina de energia potencial, né? São termos que a gente não ouve muito
atrelados ao cotidiano mesmo, né? Embora estejam atrelados ao cotidiano, não é um troço que chame atenção, a não ser exclusivamente quando se trata do assunto de mecânica, né, da física. Mas sim, né, energia potencial e elétrica, já vou explicar já já o que são, o que é uma e a outra, potencial e cinética, desculpa, não elétrica. São assuntos que nós vamos tratar já já, são modalidades de energia, e vou dizer mais. É a soma dessas aqui, das duas, que dá o que a gente chama de energia mecânica. Tá? Mas vamos lá, o que mais no dia a dia? No dia a dia, assim, nas notícias, enfim, né, quando se fala em energia e que te remete à energia, tarará. Nuclear. Sobrenomes de energia. Energia nuclear, mas eu sei que não é Energia termo. nuclear é linda, né, cara? O que seria energia Química. nuclear, hein? A gente pensa em explosão, né? Pensa em bomba. É. Tá. Tem como fazer energia elétrica com energia nuclear, mas a gente pensa em bomba. Como é que faz energia elétrica a partir nuclear, Edu? Você faz ideia? Não faço a mínima ideia. Tá. Você joga um nêutron Porra. no urânio Quem tá e aí ele falando? Quem tá começa a falando? dividir. Oi, Daniel. É um Fala, gênio. Daniel. Tô amando. Como é que é, meu velho? Joga um nêutron. Tá sofisticado o É, teu papo, hein? Você tá ligado que tá você- sofisticado, né? Mas eu adorei. Fala aí. aí quando o nêutron atinge o núcleo, ele parte o átomo. Aí começa a surgir o que? O tério, não é? Depois? Eu Tório. não lembro se é tório. Aí vai se subdividindo, e aí vai saindo também átomos de hélio junto, não é? Átomos de hélio, sim, pode ser. É possível. E Radiação aí alfa. você começa a gerar calor com isso, aí você vai aquecer Tá. um sistema com que passe água, você vai formar aí esse sistema vai aquecer outro sistema para não ter perigo de contaminar Fudido. a água, e aí o vapor gerado com esse calor Um vai segundo movimentar sistema. turbinas. Exatamente. Genial. Muito bom, camarada. Onde mais tem energia nuclear assim, sendo liberada aos montes? O Sol, Opa, no ou em Sol. qualquer estrela. Perfeito, qualquer estrela. Exato. Perfeito. O que mais? Energia química também. Energia química é legal demais, cara. Energia química eu gosto muito da conversa, mas aí, de novo, meio que igual a nuclear, eu quero entender melhor isso aqui na cabeça de vocês. Como assim? Energia química. Fotossíntese, né? Com cloroplasto e tudo mais. Fotossíntese, cloroplasto, tá. Não sei Ou se eu. Vai lá, explica. quando você tem bactéria perto de vulcão ou qualquer coisa do gênero que elas Aí costumam é fazer quimiossíntese, mas exatamente tudo bem, não quimiossíntese. deixa de ser. Ah, é isso aí que eu sei. Ou quando você Tá, faz uma reação também que gera calor. Aí você consegue também aquecer sistemas. tá bem Gasolina informado, hein, serve? Daniel? Muito bom, cara. Muito bom. Gasolina Muito bom mesmo. serve? O Enem adora. Ó, bicho, fica tranquilo, então, com relação a isso no Enem, porque é desse tipo de conhecimento que o Enem procura, né, no aluno. E aí você tá, assim, tá ligadinho aí, bem ligadinho, tá? Show de bola. Moçada, bom, para não ficar tomando também muito do nosso tempo aqui, deixa eu fazer assim, né? Deixa eu tentar pensar como é que eu vou pular de slide. Eu tô sem o teclado. Ah, tá aqui. Boa, descobri. Tá bom. Então é assim, ó, trabalho energia, né? Ó, não falamos da eólica, né? Da solar, que em última análise é nuclear, a priori, né? Mas falamos da química, não falamos da eólica. Conversado sobre alguns tipos de energia, a gente vai para as propriedades delas, né? E aí, moçada, isso aqui, acho que vou falar uma coisa que vai parecer exagero para vocês, mas, né, te garanto que não é. Esse slide aqui é o slide mais importante da aula inteira. Ele tem que ser entendido em toda a sua profundidade. Tem que ser entendido que a energia não pode ser nem criada nem destruída, só pode ser transformada ou transferida. Essa conversa aqui
é uma conversa que versa sobre o que a gente chama da conservação da energia. Tá? A energia não é criada nem destruída. A quantidade total de energia no universo a qualquer instante é a mesma, porque a quantidade de energia não varia. O que muda são as formas pelas quais ela se apresenta. Então, o Daniel estava aí falando agora mesmo, sei lá, entendeu que tem lá uma coisa meio de transformação de uma energia que primeiro é nuclear, depois vai lá esquentar uma água, então energia térmica, que depois vai lá gerar uma turbina, e aí já é outra energia que vai dar a tal da energia elétrica que a gente precisa, né? E que é o motivo de ser de uma usina, olha o nome, né? Termonuclear, né? O nome completo das usinas nucleares, né? Lá de Angra, por exemplo, ou de Fukushima, ou lá de Chernobyl, né? Essas usinas são usinas termonucleares. É isso mesmo, combustível nuclear está lá para produzir calor, né? Para libera calor, e esse calor vem da onde? Se eu estou entendendo que a energia não pode ser criada, vem da energia nuclear. Tá? Então está rolando transformação direto numa usina termonuclear e está rolando transferência de energia direto, porque essa energia começa essa história lá no plutônio, ou sei lá qual que é o elemento que vai sofrer a tal fissão nuclear, que, né? E aí tem essa energia estava lá, vai virar energia térmica e vai para uma água, que depois vai para uma segunda água, que depois vai para uma turbina, que depois vai para a sua casa na forma de energia elétrica. Então, transferência de energia doidado. Tá? Esse slide, eu insisto, ele tem que ser entendido em toda a sua profundidade. Vou ousar contar para vocês aqui, né? Faz tempo que eu não conto essa história, mas estamos com tempo e acho que é uma boa história para ser contada. O Feynman, Richard Feynman, é um dos grandes físicos que passou pela Terra aí, e além de grande físico, era um grande professor de física, né? Que é uma coisa rara. Geralmente os caras são muito 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 brilhantes assim, são os caras meio fora da curva e por isso tem dificuldade de se colocar no lugar de gente como nós que está na curva, né? Que é normal. Então não consegue fazer interlocução entre o que ele está pensando e o que a gente consegue entender, saca? O Feynman não tinha nem um pouco esse problema, muito pelo contrário, o brilhantismo dele se expandia, inclusive para a questão do didatismo que ele apresentava em suas aulas, tanto é que as aulas dele viraram livro. A galera curtia tanto que anotava, fazia lá as taquigrafia e depois transcreveu literalmente, né, letra por letra, o que ele dizia, palavra por palavra, e aquilo acabou virando um livro de muito sucesso de vendas para quem estuda física. Enfim, dito isso, Feynman faz uma comparação que é a seguinte: imagine você que uma criança tenha bloquinhos, 30 bloquinhos, que são indestrutíveis, indeformáveis, né, incríveis. Tá? E aí, sei lá, depois de um dia todo, a criança vai dormir, e aí quando chega o adulto no quarto lá, pai, mãe, vô, sei lá, vai, né, tá lá aquela bagunça, a criança brincou com os bloquinhos o dia inteiro, começa a juntar os bloquinhos e só tem 28. E, cara, se os bloquinhos são indestrutíveis, indeformáveis, um monte de coisa, procura, porque tem 2 faltando e não sumiram, né? Eles não vão ser destruídos, eles são indestrutíveis. Não vão sumir, não vão evaporar, né? Então tem 2 lá, deve estar embaixo do tapete, deve estar em cima do varão da cortina, né? Deve estar embaixo do travesseiro da criança, sei lá, em algum lugar tá, procure. E aí, se no outro dia, né, também, mesma coisa, o adulto chega no quarto e encontra lá 31 bloquinhos, cara, o que é? Os bloquinhos estão sendo criados? Não, bloquinhos não são criados do nada, né? O adulto vai ter que lembrar que, sei lá, algum amiguinho do filho veio lá na casa e deve ter trazido os seus bloquinhos e deixou um lá. Por isso que tem um a mais.
né? Então, assim, sei lá, alguém que jogou lá de fora, né? A janela estava aberta e veio lá de fora, sei lá. Alguma coisa tem que acontecer. A analogia é perfeita, moça, porque a conversa trabalho e energia tem uma grande questão que tem que ser respondida por você, seja lá qual questão for. O assunto, a, a, a solicitação das perguntas geralmente é essa. Fala, meu, que energia está virando que energia e em que quantidade? E quem é responsável, né? Quem é a criança que botou o bloquinho embaixo do tapete ou quem é a criança que trouxe os bloquinhos de fora para dentro do sistema? A analogia é perfeita nesse ponto, moçada. Eu preciso que você entenda isso agora, porque todo o resto do papo vai falar disso. E se você entendeu isso, né? Se clareou isso dessa conversa da impossibilidade de se criar ou de se destruir energia, tudo vai ficar muito mais claro, né? Tudo bem? Vamos lá, seguindo aqui, né? Quando a gente fala em energia na mecânica, tem que ter essa noção de que não pode ser criada nem destruída, só transformada e transferida o tempo todo. Eu vou te contar, eu te coloco essa frase aqui, moçada, né? Quando eu estou na aula presencial, eu falo para vocês assim, olha, copia essa frase desse jeitinho que está aí, né? Um corpo em movimento é a primeira linha, ou numa situação a partir da qual é a segunda linha, da qual ele possa entrar em a terceira linha, movimento possui energia, quarta linha. Tipo um poeminha, assim, né? Onde os versos, né? Tem as frases que compõem o verso, tem cortes sempre num lugar definido, né? A frase pode parecer meio genérica, até meio ambígua, né? Muito genérica, né? Mas é assim, moçada, ó. Um corpo em movimento possui uma modalidade de energia que a gente chama, e já falamos dela, energia cinética. A expressão para o cálculo da energia cinética é o meio de mv ao quadrado. Não preocupado que você decore essa fórmula, embora você vá ter que decorá-la, né? Eu quero que você entenda que, conceitualmente, a fórmula concorda com a ideia. Como assim, professor? Um corpo que não está em movimento vai ter velocidade igual a zero, e se a velocidade for zero, o meio de mv quadrado vai dar zero, ou seja, um corpo em repouso não tem energia cinética. Só vai ter energia cinética quem está em movimento. A fórmula concorda com essa ideia. Tudo bem? E aí, indo além, né, moçada, essa história de o corpo estar numa situação a partir da qual ele possa entrar em movimento, isso parece muito ambíguo, né, cara? É muito vago demais para a compreensão inicial. Não é tão complicado assim, porque, veja, são só três situações diferentes a partir da qual um corpo possa entrar em movimento. E porque pode entrar em movimento, essa ideia do pode vai ter a ver com energia potencial. O cara tem potencial para entrar em movimento. Ele tem potencial para entrar em movimento, ele tem o que a gente vai chamar de energia potencial. Primeira situação a partir da qual o corpo pode entrar em movimento. Corpinho de massa M, a uma altura H, imerso numa região onde há um campo gravitacional. Repara comigo à luz dessa história aqui de cima. A energia não pode ser criada nem destruída. Se eu solto o corpinho, tá aqui, moçada, ó, tá aqui o giz. Tá certo? Soltei. Ó. Entrou em movimento? Entrou. Se entrou em movimento, não ganhou energia cinética, ganhou. Da onde veio essa energia cinética? E aí, cuidado, moçada, porque sempre que eu perguntar para vocês assim, da onde veio a energia tal, a resposta sempre é da energia outra tal. Né? A energia cinética veio do cosmos, veio dos gnomos, veio, sei lá. Né? A ideia de energia não ser criada nem destruída, de estar sendo o tempo todo transformada, uma transformando-se em outra. Se tem energia cinética aparecendo, não está brotando oi energia. Não é do nada que ela vem. É alguma outra modalidade de energia que está virando ela. E se tiver a energia cinética estiver sumindo, mesma coisa, né? Na subida, né? Esse
na subida livre, né? Se eu jogar esse cara para cima assim, ó, né? Ele sobe parando, então sobe perdendo energia cinética. Está virando qual energia? Essa energia cinética que está sendo perdida. A pergunta é sempre, a resposta é sempre, energia tal. Nesse caso específico, estamos falando de energia potencial gravitacional, cuja expressão é mgh. Né? Então, repara o seguinte, algumas coisas importantes aí nessa expressão. Primeiro, tem a ver com a altura. Primeiro e último, né? Tem que ter massa, tem que ter campo gravitacional, claro, porque senão, né? Se eu estivesse lá no espaço, longe de qualquer corpo gerador de campo gravitacional minimamente apreciável, eu solto esse cara aqui e aqui ele fica. Né? Então, é como dizer que a energia potencial gravitacional do camarada aqui é zero. Né? O MGH, então, né, moçada, dá para entender. No presencial eu também brinco com vocês, acho que o pessoal aí do que fez o cursinho ano passado, né, passou por isso comigo, se vacilar, né? Eu pego alguma coisa e boto aqui na cabeça do cara e falo assim, posso soltar? O cara fala, pode. Eu falo assim, posso mesmo? E aí levo lá para o alto o negócio, apagador, caderno, estojo, sei lá. O cara fala assim, melhor não. Né? Eu brinco que o cara sentiu a energia potencial gravitacional. Como assim, professor? Se eu soltar o corpo de uma altura maior, olha aqui a forma daí, né? De uma altura maior, tem mais energia potencial gravitacional para virar energia cinética. Então, quando vai chegar na cabeça do cara, com muita energia cinética, a pancada vai doer. E o cara já prevê isso só de ver a altura de que eu estou soltando o bagulho na cabeça dele. Tá? Dizer isso, o cara sentiu a energia potencial gravitacional. Segunda coisa importante, diz que era uma só, não, são duas. Quem escolhe onde a altura é zero, onde a H vai valer zero, é você. Então entenda que a altura é zero num lugar arbitrário, ou seja, zero não é um valor absoluto. Como assim, professor? Vou falar um negócio que é difícil de entender, às vezes, né? Porque viola um pouco do senso comum. Se a energia cinética é zero, o corpo não tem energia cinética. Tranquilo. Se a energia potencial gravitacional é zero, o corpo tem energia potencial gravitacional e é zero. Como assim, professor? Olha só, escolhi o chão do desenho ali como altura zero, tudo bem? Então, se a bolinha de massa M está aqui, ó, o MGH dela está dando zero, ou seja, a energia potencial gravitacional dela vale zero. Tudo bem? Aí vem alguém aqui, cava um buraco aqui onde estava essa bola, né? Sei lá, é um chão, então se ela faz um buraco, tira o tampo desse chão, dessa mesa, desse piso, sei lá, tira o piso embaixo da massinha, do corpo de massa M, por baixo. Essa massinha M vai cair? Vai entrar em movimento de novo? Vai. Se vai entrar em movimento, vai ganhar energia cinética? Vai. Da onde veio a energia cinética? De novo, da energia potencial gravitacional. Mas era zero, tá? Ficou negativa agora. Né? Mas veja, é energia potencial gravitacional virando energia cinética, ou seja, tem energia potencial gravitacional para virar cinética. Tanto é que vai virar uma situação dessas. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá caminhando, moçada? Tá tudo certo? Tudo Tudo certo. certo. Beleza. Tudo Segunda certo. situação a partir da qual o corpo pode entrar em movimento. Eu pego esse corpinho e comprimo contra uma mola. Olha para essa situação aqui, conta para mim. Se eu soltar, o corpinho não vai entrar em movimento? Não vai ganhar energia cinética? Se vai ganhar energia cinética, alguma outra modalidade de energia está virando essa energia cinética depois que eu solto o sistema. Qual é a modalidade de energia que está virando cinética neste caso? Energia potencial elástica agora, porque não tem nada a ver com gravidade, tem a ver com aquela mola ali, né, que está comprimida. E o cálculo dessa energia potencial elástica é kx² sobre 2, onde o K
é a dureza da mola, né? A constante elástica da mola, tem a ver com a dureza dela. Quanto mais dura a mola, maior o seu K. E também tem a ver com a deformação X da mola, né? Que é o quanto a mola deformou a partir do seu comprimento original, comprimento de repouso, de relaxamento, né? Sem estar comprimida nem distendida. Certo? Está aqui o X aqui, ó. Se você olhar bem, o desenho está bem claro, né? Isso aqui é o tamanho original da mola. E aí eu comprimi ela desse ponto até esse aqui. Está aqui o X, que é quando ela está deformada. Tá? O terceiro e último, moçada. Terceiro e último tipo de... Cadê? Peraí aqui. É isso aqui, né? Terceiro e último tipo de energia, de situação, melhor dizendo, a partir da qual o corpo pode entrar em movimento. Dois corpos com cargas elétricas, por exemplo, de mesmo sinal, né? Olha para esse sistema aqui e concorda comigo, né? Que se eu solto as duas cargas, elas vão se repelir, vão entrar em movimento. Se vão entrar em movimento, vão ganhar energia cinética. Então, tem alguma modalidade de energia ali para virar disponível para virar cinética. Talvez não vire, porque pode ser que eu nunca solte, nunca libere o sistema para entrar em movimento. Mas se liberar, vai entrar, vai ganhar energia cinética, e se vai ganhar energia cinética, alguma energia virou energia cinética. Nesse caso, estamos falando de energia potencial elétrica, tá? Lembrando do que eu já disse lá, já antecipei mais cedo, né? A energia cinética mais ou as potenciais, porque pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser nenhuma, compõe o que a gente chama de energia mecânica. E também acho que uma coisa importante que eu já posso dizer para vocês, né, moçada? Quem tem ou deixa de ter energia cinética ou energia potencial são os corpos, né? Energia é um atributo dos corpos. Então, ó, o corpinho aqui tem energia potencial, o corpinho aqui tem energia potencial, os corpinhos aqui têm energia potencial. Beleza? A bem da verdade, a rigor, né? Esse corpinho tem energia potencial aqui porque ele está compondo um sistema de corpos, ele Terra, ou ele Lua, ele Saturno, sei lá, ele Sol, né? Aqui mesma coisa, né? Aqui é ele mola e aqui são os dois corpos com carga. Mas enfim, né? Nós vamos estar olhando para o corpo que vai ou não vai entrar em movimento. Então, tudo bem, né? Pensar que quem tem energia ou deixa de ter é o corpinho que você está lá estudando. Tudo bem? Bom, isso aqui, moçada, esse aqui né, eu brinco que é você pensando coisas aí, né? Ó, tá aqui a situação 1 das energias, né, onde há a energia potencial, ou seja, onde o corpo está sob uma situação a partir da qual ele pode entrar em movimento. Repara o seguinte, né? Soltei, a energia cinética que não tinha nada aparece, né? Aí você pensando de onde veio, você vai lembrar que a energia potencial gravitacional, ele tinha e agora tem menos, porque uma parte dessa energia potencial virou energia cinética na queda, né? A terceira situação é essa aqui, né? Aproximo dois corpos com cargas de mesmo sinal, se eu libero o sistema, eles se afastam, ganhando energia cinética. Aí você pode pensar, bom, qual foi o tipo de energia que virou energia cinética? Foi energia potencial elétrica nesse caso, tá? A animaçãozinha da energia potencial elástica eu vou ficar devendo. Galera, dito isto, tudo isso, né? Eu começo a brincadeira conversando com você, e aí Daniel, que está afiadíssimo, hein, Daniel? Está escaladíssimo para responder, se quiser, né? Começo dizendo para você o seguinte, a tua lâmpada aí da tua casa, ou mesmo o teu computador que você deve estar usando agora, tá, ligado na tomada ou não, mas já esteve ligado na tomada, nem que se fosse para recarregar, todas essas coisas estão funcionando graças ao sol. E aí assim, eu tô meio que te contando uma coisa que é a moral de uma história e quero que você me conte a história. A moral da história é, você deve ao sol o fato de poder acender uma lâmpada na sua casa. Essa é a moral da história. Qual é a história? Qual é a relação entre acender uma lâmpada em casa e o sol? É claro, né, moçada? Estou falando de uma relação, acho que já dá para entender pelo contexto da aula, que eu estou falando de uma relação
de energia, energética, né? Qual é a relação entre acender uma lâmpada em casa e o sol em termos de energia? Vai lá, sugiram. Não? Passa pro Daniel. Eu pensei Passei, numa até coisa, não sei se passei. está certo. Oi? Eu pensei numa coisa, não sei se está certo. Como Manda. você falou que a energia, né, ela sempre vem de outra energia. Isso. Então, eu chuto que, tipo, como posso explicar? A primeira energia de todas vem do Sol. Aí isso Fudido. vai passando de energia em energia. Então, vai lá, me ajuda. Tá, eu tô aqui desenhando o solzinho, vai. Tô tentando, Ah, tô indo concordando com você. Desenvolve, Lucas. O sol tá lá, beleza. E daí? Para que tem a ver o sol com acender uma lâmpada? o Sol vai transmitir energia a algo. É. Ué, que eu não sei como explicar em termos Eu vou. físicos. Posso Eu dar vou. uma dica, Lucas, para você tentar? Tenta do final para o começo. Posso tentar? Pode, mas deixa eu só fazer a pergunta, Edu. Qual é a energia que você usa ou tá fazendo uso quando acende uma lâmpada? Qual é a energia que chega na tua casa? É elétrica, mas É eu elétrica, entendi qual é a beleza. relação do Então Sol. aqui, ó. Então veja você assim, ó. Daqui até aqui no desenho, estamos falando de uma modalidade de energia que é energia elétrica, beleza? Tá. Acho que o Sol esquenta a água, porque a água Opa. precisa. A água não vai descer eternamente o rio, né? Ah, moleque, fudido. Sim. Só esquenta a água vai evaporar, vai subir. Quando chover, ela desce de novo nos pontos mais altos e cria o rio. O rio cria energia cinética. A energia cinética é convertido, se eu não me engano, com eles passam na energia térmica no conversor lá, Não, para virar energia elétrica. não, mas mano, já tô aqui emocionado até, cara. Tô até curtindo aqui. Ó, Achei a bicho, é o relação do seguinte. Sol já. Como é que funciona? Ó, deixa eu ver se eu vou para outro slide aqui, porque eu tinha um monte de coisa aqui para mostrar. Deixa eu pular rapidinho aqui, ó. É assim, peraí, deixa eu já volto. Tá aqui, vai, maldito, meu Deus do céu, esqueci. Tá aqui, ó. O problema é o seguinte, moçada, para quê? Para que eu faço Belo Montes? Belo Montes né? Quando eu falo Belo Montes e Itaipus, né? Estou falando de usinas hidroelétricas, que é a matriz principal, né, de energia elétrica no Brasil, porque o nosso potencial hídrico é muito grande, né? A ideia qual é? A ideia é você represar um rio. O que está acontecendo aqui, filho? Não mandei pintar nada. O que é isso? Ah, tem alguém zoando aí. Ô, bonitão. Quem que palhaço? Sai daí. Sou eu não, já vou tirando o meu da reta. Sou eu não. Ó, é assim. Tá lá, eu vou represar o rio para quê? Para acumular água. E ao acumular água, né? A água está acumulada aqui no reservatório. Quando eu abro a comporta, essa água vem do rio, vem né? Essa água acumulada vai em direção à turbina, gira a turbina que vai girar o gerador. O gerador em movimento, atenção, movimento, velocidade, energia 1, gera energia elétrica. Então, veja, moçada, o que o Edu acabou de falar para você. Cara, essa água vai, né? Conforme eu for utilizando essa água no reservatório, o nível dessa água deve ir baixando. O que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Deve ir baixando, 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 baixando. E aí eu não sei se vocês lembram, né? Mas vocês eram meio crianças ainda era governo Fernando Henrique, acho que vocês nem criança eram, se vacilar. Não eram, putz, caraca, assustei agora. No governo antes do Lula, vocês nasceram na era Lula já, né, bicho? Que loucura isso. 2001, professor. Saindo numa passagem. Não, tudo bem, mas 2001 você não era agente, né, cara? Quando o Lula assumiu em Exatamente. 2002, você não era agente ainda. Nem para lembrar do bagulho. Que loucura, velho. Minha nossa. Vamos lá.
no governo do Fernando Henrique, que foi o presidente anterior ao Lula, o Brasil passou por uma crise energética, que conhecida como apagão, né? A crise energética não era nada mais, nada menos do que falta de água nos reservatórios, né? Deu uma seca razoável lá, seca, aí o Edu tá, né? Já falou de chuva e tudo mais, e aí não tinha água no reservatório para fazer funcionar a usina hidroelétrica. Qual é a relação disso tudo com o sol? Justamente, né, moçada? É isso aí. Acabou a água no reservatório, precisa chover do lado do reservatório, chover em pontos mais altos do rio, que alimenta esse reservatório para poder repor essa água. E chuva depende do sol, né? Então, voltando, né, moçada? Opa! Voltando, né? Qual é que é a ideia? Uma vez que a água vamos lá, vamos entender. No reservatório tem energia potencial, que vai virar energia cinética. Inicialmente, energia cinética da água, depois energia cinética da turbina, depois energia cinética do gerador. Olha as transferências, né? Tudo energia cinética, ou se quiser dizer energia mecânica, para pensar mais amplamente, também não está errado. Afinal de contas, a energia cinética é um dos tipos que compõe energia mecânica, né? Energia cinética da água transferida para a turbina, transferida para o gerador, que transforma essa energia cinética em energia elétrica. Mas aí é o que o Edu disse aí meio sabiamente, né? Essa água que está aqui, essa água que está... Deixa eu mudar a corzinha só para ficar... Essa água que já passou pela hidrelétrica, pela barragem, né, moça, que já girou uma turbina, não vale mais, né? Não, pelo menos não para essa usina. Para repor a energia potencial que essa usina precisa, né? O sol fornece energia solar, né? É energia térmica para nós aqui, se quiser, mas lembrando aí, como disse, acho que o Daniel no começo, né? É uma energia nuclear originalmente, que vira calor, né? Chega aqui na forma de energia luminosa, energia térmica, né? Mas fundamentalmente o que está interessando aqui é o calor, evapora essa água, né? Evapora essa água, esquenta, né? Bom, deixa eu... Energia térmica. A água que evapora, as nuvens que se formam dali, né? Olha lá, deixa eu esnobar aqui um pouquinho. Ficou uma bosta, mas deu trabalho e eu gostei, ó. Ó a evaporação rolando aqui, bate um vento, né? Que energia é essa aqui, moçada? Energia já potencial já, né? A água ganhou altura quando evaporou. E pensando em termos de energia, ganhar altura é ganhar energia potencial gravitacional. Quando chove, para essa energia vai, né, se perde. O que aconteceu aqui? Nossa, que diminuição brusca. Chove lá no montante, acho que é montante, né, que chama. Montante, jusante, não sei. Né? E abastece o reservatório com água com bastante energia potencial para ser transformada e entrar nesse ciclo todo aí. Deixa eu colocar mais uma, eu não coloquei aqui, mas deixa eu desenvolver com você. A ideia de que o seu carro funciona à base do sol. Seu carro funciona por causa do sol. De novo, né? Estou te dando uma moral de história e pedindo para você contar a história. Se eu não preparei, vou vir para a luz aqui. Vai lá, alguma sugestão? Alguém? Pode ser por causa do etanol, não vou falar da gasolina, que é meio longo, né? Etanol é mais fácil de Cara, explicar. tanto faz, pode ser, serve para os dois. Mas vai lá, o etanol, conta. Tá uma planta, você bota a semente ali, o sol precisa tomar conta, a planta necessita de energia solar para desenvolver. Mas não é até aí que Energia precisa. solar para quê, Edu? Vai lá, energia solar, começou. Ela faz fotossíntese, né? Fotossíntese. Fotossíntese é o processo de transformação de energia, fundamentalmente. Cresceu lá a plantinha, não sei se estou falando alguma Não, coisa. velho. Foca.
que energia está virando qual energia? Plantinha crescer, adolescer, sei lá. Desculpa, fuck off. I don't Tá care. bom. Energia, foca. Foca o olhar. Energia solar chegou na plantinha, vai. Energia solar, aí ela fez fotossíntese, transformou energia solar em alimento. Ela falou, não sei o nome de energia em alimento. Energia potencial, alguma coisa? Não. Mas, cara, não Energia deixa de química. ser compreensível como energia potencial. Mas, Edu, qual que é o Energia produto química, alguém químico da sussurrou aí. fotossíntese? Alguém sussurrou aqui, energia química. Energia química. É açúcar, né, cara? É glicose que vira, não é? Sim ou não? A Sim, fotossíntese não está sim, aí para fazer glicose, para fazer açúcar. sim. O que é a glicose, cara? C6. Cadê? Ixi, droga, peraí. C6H12O6. Sim, sim, vamos lá. Eita, pera que sempre dá os. C6H12O6. Cara, C6 é molécula com 6 carbono. Vai até faltar espaço aqui, tanto carbono que tem. Uns hidrogênio e uns oxigênio pendurado por aí, né? Primeira coisa que acontece com uma glicose quando ela entra numa célula de um animal heterótrofo, tipo nós, né, que não fazemos fotossíntese. É a glicólise. Já quebra aqui no meio, né, esse sacarídeo de 6 carbonos vira 2 de 3 carbonos e já libera um bocado de energia. E aí vai que vai, o processo chama respiração, né? Embora não é esse aqui, né? Porque é a nível celular, mas é um troço que funciona à base de oxigênio, né? Ele vai quebrando essas ligações químicas da glicose até sobrar CO2 mais água. Não é? Sim. E aí compara essa molécula da glicose aqui com essa aqui. Concorda que na transformação essa glicose foi sendo quebrada, as ligações químicas foram sendo quebradas? Sim, liberou Então, energia. aonde estava a energia que a gente consegue para guardar na forma de ATP? Estava na glicose. Aonde? Nas ligações químicas entre os átomos. Que para serem feitas, para serem consumadas, sei lá, para serem construídas, para acontecerem na fotossíntese, precisaram de energia solar para ser convertida, para ser armazenada na forma de energia química. Que depois os animais heterótrofos, e mesmo a planta, né? A planta também usa a glicose que ela mesma produz, né? Para usar essa energia, precisa quebrar essas ligações químicas. Ao quebrar ligações químicas, se libera energia, ou seja, na ligação química tem uma energia armazenada lá, escondidinha. E aí pode ser entendida como energia potencial química se você quiser. Eu não recomendo a ousadia, tá? Não é o termo comum, mas eu gosto de entender que é uma energia potencial. Tá lá quietinha, vai virar outra coisa se acontecer. Senão fica como glicose o tempo todo, glicose, sacarose. Veja, gordura, né? Proteínas, todas as moléculas mais complexas, né? Servem de fonte de energia, né? Se não precisa ser só açúcar, né? Você assiste Largados e Pelados lá, você vê que os caras ficam 21 dias na selva, chega magrelo, né? O cara primeiro gastou as reservas de carboidrato que ele tinha, glicogênio que está guardado no fígado, né? É uma glicose insolúvel, tal. O fígado vai transformar, enfim, blá blá blá, né? Depois que acabou o glicogênio, acabou porque os caras não estão comendo, queima as gorduras. Aí depois que acabou a gordura, começa a queimar musculatura, queimar proteína. Chama neoglicogênese o processo, né? É proteína sendo transformada em glicose para liberar energia. Olha que doido, né? Enfim. E o carro a gasolina? Carro a gasolina, moçada. E o sol, qual é a relação? Quebrando o petróleo com o calor, né? Não, pera, o carro?
Não é o Sol que quebra o petróleo, certo? Mas concordo que o petróleo é uma molécula dessas aí, um polímero, um polimeros, né? Vários pedaços juntos, como é a glicose, né? A glicose não é entendida como polímero, porque é um monossacarídeo, né? Mas disacarídeo, polissacarídeo, tipo celulose, amido, polissacarídeos, né? São vários sacarídeos numa molécula só. A gasolina vem do petróleo. Aí Vem o do petróleo. Ou seja, estamos falando de veio energia de química, energia química. certo? E E o veio de petróleo algum tem ser energia vivo que química, estava beleza. Da onde vem a energia química que está lá no petróleo? de seja lá o que ele era antes, um animal, uma planta, Os não? animais e as plantas. Pois é, perfeito, cara. Se os animaizinhos que sedimentam lá no fundo do oceano e ao longo de zilhões de anos viram petróleo, eram animais autótrofos, animais que faziam fotossíntese, eles próprios guardaram essa energia solar como energia química em si mesmos, e aí quando morrem, levam essas substâncias que estão neles para o fundo do mar, para ficarem armazenadas posteriormente na forma do petróleo. Se são heterótrofos, tudo bem, comeram algum animalzinho que fez a fotossíntese e absorveram esses nutrientes, né? E está lá a energia química guardada do mesmo jeito. Aí o petróleo vira gasolina e vai para o seu carro. Tá. Energia química. O que acontece no carro? Como é que eu aproveito essa energia no carro? Você precisa da faísca de combustão, né? E daí, Edu, combustão faz o quê? Pequenas explosões que empurram o... Ah, não sei o nome. O Um pistão. negócio lá para fazer ele girar, não O esqueci o nome. pistão. Pistão, isso. Tá, Edu, mas vamos lá, bonitão. A combustão queima o combustível para mover o pistão. Me fala agora disso tudo que você falou com o olhar energia. Aquela energia química, potencial química, seja o nome que você quiser Da chamar, gasolina, da é liberada gasolina, através da combustão, perfeito. liberar através da combustão, que faz com que o pistão gire, transformando em energia cinética. Ah, moleque, pronto, acabou. É bem, na verdade, tem uma passagem entre uma coisa e outra, a química e a cinética, né? Que é a térmica aqui no meio, né? A explosão, né, libera energia química na forma de energia térmica. E aí a expansão daquele gás combustível tal, né? Porque está quente e é que expande, e porque expande vira energia cinética, tá? Mas, malandro, é isso, perfeito. Então, tudo bem, moçada? Bom, em última análise, né, galera, todos os processos que envolvem transformação de energia, e, portanto, todos os processos, quero que você pense nisso que eu acabei de dizer também. A nossa existência, né, cara? Isso aqui que eu estou fazendo, eu posso fazer, né? Eu posso fornecer energia cinética para o meu braço, porque tem uma energia química, né, armazenada nas células da minha musculatura, que em última análise veio do Sol. Em primeira análise, sei lá, se quiser pensar. Né? Então, pense por aí. Em última análise, tudo que acontece na Terra, que depende de transformação, que caracteriza a transformação de energia, tem o início da sua história lá no Sol, que é a nossa fonte, quase tudo. Tá? Falei uma pequena bobagem, me lembrei agora assim, de casos que não se encaixam. Né? Fui falar meio de improviso e tem casos que não se encaixam. Por exemplo, professor, por exemplo, a energia nuclear das usinas. Né? Quando se fala em plutônio, esse plutônio é resto de estrelas outras que não o Sol que explodiram, né? Enfim, o material que compunha essas estrelas veio a se juntar para formar outras estrelas e outros planetas, a Terra inclusive, tá? Então não é o Sol tanto, né? Mas é muito pouco, a porcentagem é muito pequena, né? Porque o Sol continua nos abastecendo, né? E as outras estrelas que explodem não estão virando Terra, né? Nos últimos 15 bilhões de anos. Olha lá, moçada, aqui, deixa eu encurtar nossa conversa aqui. É uma usina solar, PS10, vale a pena dar uma olhada
porque é bonito demais. Ó, isso aqui é uma visão aérea da usina solar PS10 que ele está falando. É uma usina solar pelo seguinte, ó. Repara como é que é a ideia. Um monte de espelhos computadorizados para fazer com que a luz do sol bata neles e reflita exatamente, olha só, os espelhos, né, reflita exatamente no topo de uma caldeira. O topo da caldeira, porque tem água lá dentro, e a energia solar, ao ser refletida para essa caldeira, esquenta a água. Então, estamos falando de energia solar, que vira energia térmica, embora a energia solar já possa ser entendida como térmica, quando chega até nós aqui, né? Mas também é luminosa, né? Então, cuidado, né? Olhar atento aí, para não confundir uma coisa com a outra. Essa energia é direcionada para a caldeira, esquenta a água, é absorvida e esquenta a água, né? Veja, moçada, olha que eu pensei agora nisso, né? Você precisa tomar cuidado com o teu carro, por exemplo, quando você entra lá e está quente pra caramba, porque literalmente é isso, né? Seu carro tem vidros e a energia solar entra pelo vidro e depois não sai por quê? Se entrou, podia sair também, não podia? Só que tem um problema. O vidro é transparente à luz e é opaco ao calor. O vidro permite que a luz passe, mas não permite que o calor passe. E aí, essa que é a problemática, né? A energia solar que entra na forma de luz, entra na forma de energia luminosa. Bate no estofamento, painel, sei lá o quê, esquenta estofamento, painel, sei lá o quê. Esquenta e é reemitida pelo estofamento, painel, sei lá o quê, na forma de calor. Calor não passa pelo vidro. Fica armazenado dentro do seu carro. Seu carro vira uma estufa. Aliás, estufa é isso. É um material, né? é um recipiente que armazena calor, né? Uma estrutura que armazena calor. Algumas delas são movidas a essa fonte externa que é o sol. Estufa de horta, estufa de planta, né? É tudo de vidro. Por quê? Porque a energia entra e não sai. Por que que entra e não sai? Porque entra na forma de luz. Vira calor. E o vidro não permite que o calor saia. O vidro não é permeável ao calor. Transparente ao calor, melhor dizendo, né? Tá? Então, cuidado aí, tá? A energia luminosa aí e térmica chega nos espelhos, reflete, esquenta a água que está aqui na caldeira. A água esquentada, né, vaporiza, pressão, gira a turbina e produz energia elétrica. Olha que foto, olha, dá para ver bem, né? Aqui os feixes de luz direcionados aqui para... É outra usina essa, mas a ideia é a mesma, né? Tá? Vai, filho. Ué. Não tá pagando por quê, maldito? Ué, bicho, não tá pagando? Quem manda aqui sou eu ou é o bagulho? O bagulho tá mandando em mim aqui. Ah, que inferno. Tá, vai ficar com os rascunhos mesmo, tá? Desculpa. Não tá pagando. Enfim, vamos lá. Ah, não, pô, lógico, eu tô usando o do... Puta, que burro. Eu tô usando o do PowerPoint, né? Que imbecil. E fui apagar com o do Zoom. Disfarça, passei vergonha agora de graça. Vamos lá. Apaga, deleta. Qual das alternativas seguintes melhor corresponde à cadeia de transformação de energia que está envolvida neste processo? Vai lá, qual é? A, B, C, D ou E? Quem dá mais? Vocês estão comigo aí, moçada? Foram embora. C de calor. C de calor. Alguém discorda? Eu concordo. Né? Eu também. C de calor. Energia solar vira energia térmica, vira energia mecânica, né? Porque vai girar uma turbina lá dentro.
que vira energia elétrica. Se você reparar também, moçada, é importante isso, hein? A maioria das usinas né, eólica, hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear, tem todo o seu mecanismo com o objetivo final único de girar uma turbina, né? Porque aí tem um processo de indução, chama indução eletromagnética, o processo de geração de energia elétrica, que precisa que se você tenha um campo magnético variável lá, e aí esse movimento tem a ver, a necessidade desse movimento tem a ver com isso, né? Estou explicando para você de maneira muito geral o que é a ideia, né? Porque a Cibele vai entrar no mérito da questão com vocês mais profundamente. Qual é a usina que não precisa do movimento de uma turbina? A usina solar mesmo, né? A usina solar é fotovoltaica. A luz do sol bate no painel solar, aqueles painéis bem escuros, e é absorvida e já vira energia elétrica direto. Sem precisar girar a turbina nem nada disso. Tá? É outro processo. Enfim, as fotos da usina são uma malhinha. Cara, putz, tinha uma legal que era para mostrar o tamanho disso, não pus aqui. Vamos lá. Aqui, moçada, o cara vai falar de duas usinas, né? A usina nuclear e a usina, cadê? A usina termoelétrica, tá aqui embaixo, né? Tá lá jogando os esqueminhas, mas vamos lá pensar por partes aqui, vamos lá. Direto aqui, usina nuclear, primeiro, né? No reator, o recipiente isolado no qual o urânio é fissionado. De que energia ele está falando? Energia nuclear. Depois, no circuito zero, ele está acompanhando aqui, ó, moçada. Não sei se precisa do desenho, né? No circuito zero, a água recebe energia do urânio, mas não vaporiza porque o circuito é pressurizado, é um circuito fechado, não tem para onde a água expandir. É uma panela de pressão cheia d'água, sem a valvulazinha de escape. Né? A energia em questão é a energia térmica. Você esquentou a água vai trocar esse, como disse aí o Daniel mais cedo, né? A água do circuito 1, que é um segundo circuito, vai entrar em contato com a água do circuito 0, que está quente, e vaporiza, né? Se vaporiza, já é energia, ainda é energia térmica, né? Foi esquentada e estava com a energia, né? Agitou partícula, tal, agitação térmica do negócio que faz com que ele saia do líquido, porque está muito agitado e vire vapor, né? O vapor d'água sob pressão movimenta as pás da turbina, movimento, energia mecânica, energia cinética, se quiser dizer, também vale, né? Energia cinética especificamente aí. E aí o acoplamento do gerador à turbina produz eletricidade, o próprio nome diz, energia elétrica. Na termoelétrica, você começa com uma fornalha, num recipiente isolado, no qual o carvão entra em combustão. Aí, Edu, a combustão do carro também, né? Está liberando energia química, na forma de calor. A água recebe energia proveniente da combustão do carvão, vaporizando-se energia térmica, que depois vai girar a turbina, energia cinética, que vai gerar energia elétrica. Certo? Aqui mesmo, bom, já entendemos, né, moçada? Quais são as principais transformações de energias envolvidas nesse processo? Já discutimos isso, né? A energia potencial que vira cinética da turbina, cinética da água, depois da turbina, depois do gerador, onde a energia cinética vai ser transformada em energia elétrica, tá? O esqueminha de perfil aqui da represa, né? Tá? Aí aqui, isso aqui é uma lista de modalidades de energia que podem estar presentes. Vê se, né? Lembrando que a energia cinética mais potencial compõe energia mecânica. Você está vendo esse GIF aí, moçada? Tem movimento aí para você, a imagem que está aparecendo ou não? Tem movimento. Tá, então me conta o que está acontecendo do ponto de vista energético. Porque é um pneu girando e pegando fogo. Tá bom, estou vendo. Agora quero entender isso com o olhar física, energia. A fricção do pneu com o chão está formando
Tá gerando não, né, no caso. Pode falar gerando, não tem problema, querido. É o que eu tô tentando pensar de onde tá vindo, no caso. Estaria vindo do movimento já em si, né? Ah, moleque, pronto. E aí? Que energia tá virando que energia? Então. Energia cinética tá virando energia térmica. Ah, moleque, sensacional. É isso aí, né? Veja, ó, isso aqui, né, moçada? Meio exageradaço, né? Claro, mas olha só, é isso aqui, né? Se eu botar uma mão em contato com a outra, não acontece nada. Se eu friccionar, igual falou o camarada, o colega, quem que falou? Eu chamo Eduardo também, pra me chamar de Duque fica mais fácil. Tá, é o Du com trema? Isso aí. Tá, ô, Edu, né, é isso aqui, né, que está acontecendo lá. Agora, veja, estou colocando esse GIF aqui pelo seguinte, moçada. Quero que a gente entenda uma nova coisa aí em toda a conversa, né? Aqui na mecânica, para haver transformação de energia, é necessário que haja uma força realizando trabalho, que é o termo que a gente usa. Então, estou introduzindo aqui o segundo conceito do dia, que é o conceito de trabalho. Né? O de energia já está mais ou menos vasculhado e discutido e compreendido. Aí aqui nós estamos vendo energia cinética virar energia térmica e o responsável, a força responsável por essa transformação é o atrito. Tá? Nesse caso específico aí, não estou dizendo genericamente não, estou falando nesse caso. Né? Se não tivesse atrito, não haveria transformação dessa energia, concorda comigo? Se o pneu fosse liso e o chão fosse liso, não ia ter fricção, que nem chamou o colega aí, né? Não ia ter transformação de energia, tudo bem? Aí tem a energia química, né, que eu gosto também, não estava nessa lista, que eu né, boto aqui os GIFs do motor funcionando para que a gente lembre que a energia que o motor usa para transformar em cinética, passando por térmica, é a energia química do combustível. Ô, Daniel. Oi. Danilo. Ô, Danilo. O carro ali, o pneu só pegou fogo por causa que tinha vapor de gasolina ou nada a ver? Não. Tinha fumaça ali. Não, nada a ver. Fumaça é o pneu friccionando no chão. É borracha virando fumaça. Véio. Beleza. Tá? Não tem vapor de gasolina lá não, meu, porque se esse vapor de gasolina na hora que começa a pegar fogo, não pega fogo, explode, né? Sim, sim. O fogo não ia ficar restrito ao pneu, entende, cara? Quem tá pegando fogo ali é o pneu. Tudo bem? Tudo certo. Olha só. Enem, olha que questão tranquilinha, depois de entender o que a gente está entendendo, né? Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, entre eles há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em a alternativa correta E, uma tiradeira. Né? Qual é a ideia? Tanto a mola quanto o elástico, moçada, são materiais que tendem a voltar ao formato original. O nome genérico para isso é elásticos na física. Né? São materiais elásticos, materiais com a propriedade elástica, que é essa propriedade de voltar para o formato original. Mola é um material elástico, tá? Nesses termos que eu estou te colocando aqui. Então, o que acontece tanto no carrinho quanto na tiradeira é uma transformação de energia potencial elástica em cinética, em mecânica, né? Bom, potencial elástica é mecânica também, em cinética, tá? Todos os outros aí, dínamo, freio, motor a combustão é energia química virando térmica, virando cinética. Olha que nada a ver. Hidrelétrica, energia potencial, gravitacional, não tem nada disso no carrinho de fricção, né? O dínamo, energia cinética virando energia elétrica. No carrinho não tem energia elétrica aparecendo, né? Freio do automóvel, energia cinética virando calor, né? O freio pinça o disco de freio, segura a roda e faz meio o que está acontecendo aqui com o pneu do carro. Né? Só que quem está esquentando aí é o disco de freio.
tá? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, se ele rolar, né? Cadê? Tem como? Aí. Deu para ver aí ou põe de novo? Ah, eu não entendi. Deu pra muito, ver. não. Deu para ver o Coyote se ferrando, como sempre, em que, né? Por que está nessa aula a coisa do Coyote? Porque literalmente é energia potencial elástica virando energia cinética. Certo? O cara esticou uma borracha entre duas rochas na beirada da estrada. Esticar a borracha é introduzir no sistema energia potencial elástica. O que ele não contava é que esse elástico ia conseguir puxar as duas pedras, transformando essa energia potencial elástica em energia cinética. Certo? Beleza? Desculpa se tira a graça da cena, né? É igual explicar arco-íris, né? Quebra toda a poesia do bagulho. Aí, moçada, olha só. Moleque chutando uma bola. A bola está em repouso no começo. A bola está em repouso no começo. E aí, quando ele chuta a bola ganha energia cinética, né? E lembrando que a energia não é criada nem destruída, vamos conversar melhor sobre esse fenômeno aqui, do ponto de vista da física. Vamos lá. Primeira coisa é entender essa novidade que eu estou te trazendo. Calcular trabalho. Cadê a caneta? Tá. Calcular o trabalho, moçada, é calcular o trabalho de uma força. Como assim? Quem realiza trabalho são as forças. E as forças, ao realizarem trabalho, estão fazendo nada mais, nada menos do que transformando a energia dos corpos em que estão aplicadas. Então, moçada, é isso que é a ideia central, talvez esse seja o segundo ou equivalente ao primeiro slide em termos de importância de toda essa aula. Calcular trabalho é calcular o trabalho de uma força. E a quantidade do trabalho de uma força é a quantidade de energia que essa força transformou, transferiu, converteu, consumiu, sei lá. Né? O delta E tem vários significados, mas é isso. Daí a dificuldade da gente em olhar e entender que força é responsável por qual transformação. Mas esse é o segredo de toda a conversa trabalho-energia. Né? Quem realiza trabalho são as forças, e o trabalho de uma força é a quantidade de energia que essa força transformou. Então dá uma olhada aqui, ó, nesse caso do moleque. Imagina que a bola tenha ganho 5 joules de energia cinética. Não tinha e passou a ter. Por que é que essa bola ganhou energia cinética? Porque o moleque aplicou nessa bola uma força. Essa força é a responsável pela bola ganhar os 5 joules, professor? É. Ah, então o trabalho dessa força é 5 joules. Pronto. É. Essa força não foi a força responsável por a bola sair do repouso e entrar em movimento? Foi. Lá na dinâmica, a gente fala que F é igual a M vezes A. Se essa força, imaginando como é o caso, que essa força é a resultante. Fechou. Aqui, você vai pensar o seguinte: a bola ganhou energia cinética. E foi a força F que foi responsável. Ganhou quanto energia cinética? 5. Então o trabalho da força foi 5. Tudo bem? Bom, e aí, né? Conforme a bola foi se deslocando, ela vai perdendo essa energia cinética, né? Então essa energia cinética vai sumindo de alguma forma aí. Lembra que não desaparece por nada, né? Não está sendo destruída, então vamos pensar o que está acontecendo. No começo, depois que o moleque chutou, tinha 5 joules. Lá no final não tem mais nada de energia cinética. Ou seja, ao longo do deslocamento, houve uma variação da energia dessa bola correspondente a menos 5 joules. Bom, se houve uma variação de energia,
tem alguma força responsável. Quem foi a força, moçada, responsável por a bola parar? Atrito? O atrito. Então, Edu, de quanto você acha que é o trabalho do atrito? De 5? De -5, né? É, Tudo bem? tudo certo. Aí, moçada, veja, ó, qual que é a sacada aqui? Isso aqui, lembra que isso aqui é você, tá? Pensandinho, entendendo os negócios. Coisas que a gente pode dizer já, não sei se eu vou ter tempo, tenho bastante tempo. Ixi, tá fácil, é bom demais. Primeira conclusão que eu consigo depreender dessa história fazendo generalização, extrapolando e generalizando. Toda vez que a força colabora com o deslocamento de um corpo, o trabalho dela vai ser positivo. É o caso da força que o moleque aplicou na bola. A força que o moleque aplicou na bola é para a direita. O deslocamento da bola é para a direita também. E o trabalho dessa força foi igual a 5, que é um número positivo, maior que 0. Certo? Diferente desse caso, o atrito que se opõe ao deslocamento tem um trabalho negativo, porque toda vez que uma força se opuser ao deslocamento de um corpo, o trabalho dela vai ser negativo. E, entre uma coisa e outra, né, se a força for perpendicular ao deslocamento de um corpo, o trabalho dela vai ser nulo. Veja que nesse tempo todo, né, no movimento da bola aqui, ó, da esquerda para a direita, o tempo todo tinha peso vertical para baixo e normal vertical para cima. E eu não falei de nenhuma nem outra em nenhum momento, porque nenhuma delas está sendo responsável por nenhuma transformação de energia nesse deslocamento horizontal, porque elas são verticais e, portanto, são perpendiculares ao deslocamento do corpo. Dizer que elas não realizam trabalho é dizer que elas não transformam energia nesse evento, nesse deslocamento, nesse movimento. Tudo bem? Dito isso, vamos mais longe. Ó, tá aqui uma situação genérica, né? Um corpinho vindo daqui até aqui, ou seja, se deslocando um ΔS, sob a ação dessa força F, que forma um ângulo alfa com o deslocamento. Trabalho de uma força constante, trabalho de F constante. Tem essa expressão aqui, F ΔS cosseno alfa. Calma, já te explico, nunca te dei uma fórmula assim de bate-pronto, sem explicar essa fórmula, né? Repara o seguinte, moçada, ó. É assim. Tem um cosseno lá que eu sei que assusta. Vamos entender essa ideia do cosseno lá. O que esse cosseno está fazendo ali? Esse cosseno está literalmente, moçada, modelando a fórmula para concordar com esta ideia aqui, ó. Opa, com essa ideia aqui. Como assim, professor? Eu não sabia nem que essa barra saía do lugar. Como assim, professor? É isso aqui, né? Repara que olha para o círculo trigonométrico lá, lembra que o cosseno é quem está no eixo horizontal, né? Na vertical é o seno, mas pensando no cosseno, né? É isso aqui que é positivo no caso do desenho aqui para a direita e negativo para a esquerda, certo? Simplificando o círculo trigonométrico, ficou assim. Então, você imagine aí um corpinho que vai se mover para a direita. E repara o seguinte, ó, primeiro caso dos 3 lá em cima, força colaborando com o deslocamento. Se o deslocamento é para a direita, a força pode colaborar com o deslocamento se ela tiver esse ângulo aqui de 0 graus com o deslocamento, ou esse, que é sei lá quanto, ou esse, né? Ó, em todos esses casos, a força está colaborando com o deslocamento e o trabalho dela é positivo. Bom, que bom, porque o cosseno também é positivo. O cosseno faz aparecer esse sinal positivo coerente com o trabalho positivo da força, porque ela está colaborando com o deslocamento. Pensa diferente, pensa ao contrário agora. Como é que ficaria uma força que se opõe ao deslocamento, que atrapalha, que é contrária? Pode ser para cá. 180 graus.
Cosseno de 180 é negativo. Pode ser assim, né? 135, 120 graus. Ó, esse ângulo aqui, ó, 120 graus, 235, 260, sei lá. Todos esses ângulos entre o deslocamento e a força correspondem a ângulos que a força vai estar se opondo ao deslocamento. E para todos esses ângulos, o cosseno é negativo. Bom, se a força está se opondo ao deslocamento, o trabalho dela vai ser negativo, que bom que o cosseno está lá na fórmula, né? Sim ou não? E aí o mais louco, né, moçada, para fechar com chave de ouro, é perceber o seguinte, que se a força for perpendicular ao deslocamento, ou seja, se a força é 90 graus ou 270 graus aqui, o cosseno é zero. E o trabalho dela também é zero. Então, malandro, esse cosseno alfa lá é perfeito. Por mais que você não goste, possa não gostar, sei lá, aquele cosseno colocado na fórmula é absolutamente perfeito para modelar o que é o trabalho de uma força constante. Porque ele vai dizer, vai concordar que o trabalho ele vai como é que eu vou dizer? É o algoritmo mesmo, né? Ele estando ali, ele garante que o trabalho seja negativo quando for negativo, seja positivo quando for positivo e seja zero quando for zero. Né? Falei uma coisa meio, parece estúpida? Não. Ele garante que o trabalho vai ser positivo quando a força colabora com o deslocamento, vai ser negativo quando a força se opõe, e vai ser zero quando a força nem colabora nem se opõe, ou seja, quando é perpendicular ao deslocamento. Como tem que ser. Tudo bem? E aí, moçada? E aí, olha só. Vamos lá, funciona, né? F cosseno alfa, ó, esses dois termos aqui, ó, F cosseno alfa, é Fx ou F tangencial. Bom, professor, o que tem a ver isso demais? Tem a ver o seguinte, moçada, se eu pegar essa força F aqui, ó, e decompuser ela na direção do deslocamento e na perpendicular, como fizemos um bocado lá na dinâmica, né? O que vai aparecer é isso aqui, ó. É essa componente aqui, que eu costumo chamar com vocês de Fx, mas também pode ser entendido como F tangencial. E essa componente vertical aqui é Fy. Cara, concorda comigo que Fy é perpendicular ao deslocamento e, portanto, se ela é perpendicular ao deslocamento, o trabalho de Fy é zero. Ou seja, a componente de F que realiza trabalho de fato é Fx, que é igual a F cosseno alfa. Ou seja, está lá na fórmula, né? Trabalho de F é Fx delta S. Dessa forma, pode ser substituído por Fx vezes o delta S. Tá? Que também é outra ideia muito, muito importante de se entender conceitualmente e de saber ler quando se olha para a fórmula, né? Traduzir a linguagem algébrica em linguagem física conceitual. Tá? Eu não sei vocês, eu piro. Se a força cosseno alfa for variável, como está indicado nesse gráfico aqui, você vai precisar apelar para a área do gráfico F cosseno por delta S. Né? Se você lembrar bem, né, moçada, na mecânica, né, o delta S, não tem a ver com esse, né? Velocidade média é igual delta S sobre delta T. Aí você pegava o gráfico, né, dito isso, delta S igual a velocidade média vezes delta T, aí você pegava o gráfico V por T, tirava a área, dava o deslocamento. Aqui eu acabei de falar que o trabalho é Fx vezes delta S. Ó, olha a analogia aqui, ó. Então, se eu tenho um gráfico da força X, da força paralela ao deslocamento, em função do deslocamento, como é esse gráfico que está aí, ó, certo? A área dele vai te dar o trabalho.
Tranquilo, né? Não esquecendo, moçada, não esquecendo que se eu tenho o gráfico indo para baixo do eixo X, né, do eixo do deslocamento, essa área que vai aparecer aqui corresponde a um trabalho negativo, né? E o trabalho acima corresponde a um trabalho positivo. Tá? Bom, unital. Considere que a Lua descreve uma trajetória circular em torno da Terra, sendo o raio dessa circunferência igual a 3,84 vezes 10 a quinta metros. A força que a Terra exerce sobre a Lua é dirigida sempre para a direção do centro da circunferência. Assinale a opção correta. O trabalho realizado sobre a Lua pela força gravitacional da Terra é sempre nulo. Moçada, vou né, dar uma olhada aqui no GIF. O GIF está te mostrando aí a Lua e dois vetorzinhos saindo da Lua. Um vetor vermelho ali é a velocidade dela, momento a momento, e o vetor azul é a força gravitacional trocada entre ela e a Terra. Qual é o ângulo entre a velocidade e, portanto, o deslocamento da Lua e a força? Não é 90 graus? Essa força não é perpendicular ao deslocamento? Então, bicho, é isso que é, né? O trabalho realizado sobre a Lua pela força gravitacional é sempre nulo. Por quê? Porque a força é perpendicular ao deslocamento da Lua. O ângulo entre a força e o deslocamento é 90 graus e, portanto, o trabalho dessa força é zero. Veja que dá para entender isso de outra forma, né, moçada? Que é a forma conceitual mesmo, né? Lançando o olhar e vendo que não está rolando nenhuma transformação de energia na Lua. A Lua tem energia cinética que ela tem, vai continuar tendo. A energia potencial gravitacional que ela tem, vai continuar tendo. Então não há ΔE. Se o ΔE é zero, o trabalho da força F também vai ser zero. Certo? Dúvidas? Não, desceu direitinho. Olha lá, um corpo de massa 3 kg se desloca em trajetória retilínea por um deslocamento de 10 metros sob a ação exclusiva das forças indicadas pelo esquema a seguir. Determine o trabalho de cada uma das forças aplicadas no corpo. Eu vou usar esse espaço aqui, deixa eu... Tá. Olha para a imagem ampliada lá, moçada, e já me conta o seguinte. Tem duas forças que eu não preciso nem calcular o trabalho delas, porque eu já sei quanto vale. Quais são? Normal e o peso. Normal e peso. Por quê? O quadradinho ali falou que vale 1 newton, né? É. O normal vale 2 e o peso vale 5. 5. Mas daí por que o trabalho deles vale 0, Luca? Ah, porque a normal junto com a atrito se opõe ao peso? Ou não? Confundi. Cara, a justificativa não bateu. São Porque tá perpendiculares ao movimento. perpendicular? Porque são perpendiculares ao deslocamento, né? Olha o ângulo entre a normal e o deslocamento. Está aqui, né? 90 graus. Olha o ângulo entre o peso e o deslocamento. 90 graus. Né? Então, o trabalho tanto do peso quanto da normal estão dando zero por isso. A força, o peso e a normal nem colaboram, nem se opõem ao deslocamento. Então, não estão realizando trabalho. Outra forma de dizer que não colaboram nem se opõem é dizer que são perpendiculares ao deslocamento. E são mesmo, né? Aí, né, moçada, atrito e força F não vão ter trabalho nulo, né? Mas aí me ajuda, então, a calcular trabalho do atrito. Vou colocar aqui depois. Mas quero calcular trabalho do atrito. Trabalho do atrito, usando aquela fórmula do trabalho de uma força constante, como é o atrito nesse caso, né? É a própria força vezes o deslocamento vezes cosseno do ângulo alfa entre a força e o deslocamento. Vamos lá. Quanto vale o atrito?
Olha para a escalinha dada. 3. 3. Qual é o deslocamento? 10. Qual é o ângulo entre o atrito e o deslocamento? 180. 180, show! E qual é o cosseno de 180? Menos 1. Menos 1. 30 vezes 10 vezes menos 1, menos 30 joules. Então, o trabalho atrito é igual a menos 30 joules. Agora, vamos lá para a força F. Trabalho da força F. Pagando só o que não me interessa aqui. Vamos lá. Trabalho da força F vai ser a própria força F vezes D vezes cosseno alfa. Mano, não sei o ângulo alfa. E deu lá o ângulo. Tô vendo o ângulo lá, mas não sei se é 30 graus, 45, 60 graus. O que eu faço? 4/5. Você pega a reta ali, pega a outra reta. Moleque, bom demais, Edu. Mas, ó, bicho, puta, sensacional. O cara foi no ponto. Já olhou para a trigonometria da coisa. Não precisa, Edu, mas mandou bem demais, mas não precisa, ó. Porque lembra, cara, que F cosseno é Fx. E Fx é a componente da força F na direção do deslocamento. Tá aqui a bichinha, ó. Vale 4 newtons. Então, o trabalho de F é 4 vezes 10, que dá 40 joules. Entendido? Entendido ou não? Mais ou menos. Fala aí, Você Lucas. diz que o F vezes cosseno alfa é Fx por conta do eixo, né? Por conta do eixo? Porque assim, O eixo que, velho, ó, como alfa é o o eixo que ângulo... eu digo da eixo X e eixo Y. O cosseno está no mesmo do X. Não, bicho, cuidado. Cuidado, Lucas. Ó, cuidado. Veja lá. Vamos, tudo bem. Fx, eu chamo Fx a força que é paralela ao deslocamento. E como o ângulo que está na fórmula lá é o ângulo entre o deslocamento e a força, o deslocamento é a referência. No caso, ele é horizontal, né? Aí, cuidado para não confundir, porque não é o eixo horizontal que está contando, é o deslocamento que está contando. Por acaso, o deslocamento é horizontal. Mas se o deslocamento fosse assim, né? Vamos lá, olha no desenho lá. Se o deslocamento fosse assim, o alfa seria 0 graus. Certo? Professor. Espera aí, Edu. Espera um pouquinho. Beleza. Luca? Oi. Sacou ou não? Ô, professor, eu também tô meio confusa ainda. Seria 0 porque Vamos lá. Laurinha, calma um pouquinho. Fala, Edu. Pensa o seguinte, a força ela vai ser hipotenusa. Por exemplo, ali, se pensar, o cosseno é 4/5. O 5 é a hipotenusa. Então, Tudo bem, Edu, tá certo. Eu falei para você tá certo, cara, mas não precisa pensar nisso. Mas vamos lá, ó. Eu vou na tua, então, talvez clareie. Olha o triângulo que tem o ângulo alfa e a força F. É um triângulo 3, 4, 5. Certo? Então, o cosseno de alfa, vamos lá, deixa eu apagar o resto aqui, ó. O cosseno de alfa, cosseno é cateto adjacente. Opa, peraí. Desculpa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá bom. Cateto adjacente é o de 4. Sobre a hipotenusa que vale 5, certo? Tudo bem até aí? Sim, sim. Tá. A força F é a hipotenusa, que vale 5. Beleza. Quanto que é 5 vezes 10 vezes 4 quintos? Corta, corta. Fica 4 vezes 10. Sim ou não? Ah, Não. tá. Professor, Laura. mas a ideia do Fx, ele ser F vezes cosseno, sempre vai Sim. ser, não tô entendendo isso. Ou é porque o D tá... Não, ô Laura, veja, é isso que eu estou te mostrando aqui agora, porque dá na mesma. Se você for pela fórmula passo a passo, procurar o F, procurar o D, procurar o cosseno alfa, que é o que eu estou fazendo agora, o cosseno é 4 quintos, certo? A força F vale 5. Olha para o triângulo lá no desenho, esse triângulo aqui, ó.
Tudo bem? Sim, sim. Tá, então ficou assim, né? 5 vezes 10 vezes 4 quintos. 5 vezes 10 vezes 4 quintos, corta o 5 com 5 aqui, fica 10 vezes 4, dá 40 joules de trabalho da força F. Tudo bem? Sim, professor. Indo pelo método, vamos dizer assim, ortodoxo, né? De substituição de valores na fórmula, tá lá a conversa toda passo a passo e está dando 40. Agora veja que se eu lembrar que f vezes cosseno alfa é a componente, f vezes cosseno alfa é a componente da força na direção do deslocamento, ou seja, é Fx, tá aqui Fx, né? Ó, tá aqui Fx. Vale 4. Então, é só substituir Fx, que é F cosseno alfa, por 4 direto. Repara que dá 40 do mesmo jeito. Ô, professor, e se a força F fosse para o outro lado? Ia ser menos 4, então, Fx? Para esse lado aqui, Laurinha, assim, Isso. seria menos 4. Perfeito. Ah, agora entendi. Porque a componente dela, né, teria essa carinha aqui. 4 newtons contrário ao deslocamento. Menos 4. Tá perfeito. Tudo bem? Sim. Luca, Edu? De boa. Agora clareou bastante. Edu? Tudo tranquilo. É que Fechou? pela Beleza, forma ali, moçada. explicando, dá para Cara, ver que muito as bom quando vocês participam. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Trabalho de F está dando 40 joules. Beleza. Eu falei. Não, tá. Não falei Newton em lugar nenhum. Então deixa eu apagar a sujeirada aqui. Peraí. Patati, parará. Tá bom. Aí o cara vem e pergunta o seguinte: a soma dos trabalhos de todas as forças aplicadas no corpo. Bom, a soma de todos os trabalhos é 0 mais 0 menos 30 mais 40, 10 joules. Fiz a soma dos trabalhos das forças aí em cima, né? 0 mais 0 menos 30 mais 40. Foi só isso que eu fiz. Tá? Nenhum segredo aqui nas contas. Aí, moçada, ele quer o trabalho o trabalho de todas as forças aplicadas no corpo. O trabalho de todas as forças aplicadas no corpo. Desculpa, estou lendo errado aqui. Ele quer a resultante de todas as forças. A resultante de todas as forças, vou ter que voltar o desenho aqui, ó. A resultante de todas as forças está dando o quê? Fx aqui vale 4, Fy vale 3. Aqui eu tenho 4 newtons. 3 newtons para cima da Fy com 2 da normal, está dando 5 newtons para cima, que equilibra com o peso 5 newtons para baixo. Certo? A força F eu decompus em Fx e Fy, então esquece ela. E aí repara que na horizontal eu tenho 4 newtons para a direita, 3 para a esquerda, ou seja, a resultante é 1 newton para a direita. Tudo bem? Na vertical, normal e Fy equilibraram o peso. Na horizontal, eu tenho Fx 4 para a direita, atrito 3 para a esquerda. 4 para a direita, menos 3 para a esquerda, dá 1 para a direita. Dúvidas? Não. Tá. Aí, moçada, ele pergunta o trabalho da resultante. Bom, eu vou entender a resultante como uma força, como eu entendo uma força constante, né? Afinal de contas, estamos lá. É o corpinho com uma resultante que vale 1 newton para a direita. Aí eu calculo o trabalho de uma força dessas, né? Lembrando que resultante não é força, né? Mas vamos pensar do mesmo jeito. Trabalho da resultante vai ser igual a resultante vezes o deslocamento D vezes cosseno do ângulo alfa entre a resultante e o deslocamento. Vamos lá.
Substituindo valores. A resultante vale 1. O deslocamento vale 10. Qual é o ângulo alfa entre a resultante e o deslocamento? Não é 0? Resultante para lá, deslocamento para lá, o ângulo é 0 graus, certo? Galera? Bom, Eu laguei um é pouco. dúvida o silêncio ou é só silêncio? É aquela bugada, né? Porque a gente tava esperando que você falasse que era 1, porque tá indo retinho. O ângulo, Edu, o ângulo é 0. O ângulo é 0. Ah, sim, o E o ângulo é 0. cosseno de 0 é 1. Ah, bom. Certo? E aí, quando é que está dando o trabalho da resultante? 1 vezes 10 vezes 1. 10 joules. Opa! Olha esse valor e olha este valor, correspondente à soma de todas as forças aplicadas. É o mesmo. Opa, espera aí. Conclusão. Não tem, faltou espaço aqui. Conclusão. Estou generalizando a partir do caso particular, de novo, tá? Conclusão. 2 pontos. O trabalho da resultante é igual ao trabalho do peso, mais o trabalho da normal, mais o trabalho do atrito, mais o trabalho da força F, seja quem for. Generalizando essa ideia aqui, moçada, porque isso aqui vale nesse caso, né? Generalizando essa ideia para uma regra geral, generalizando é para uma regra geral, óbvio, né? Falei fui pleonasmo agora. O trabalho da resultante é igual à somatória do trabalho das forças. Todas as forças que estão presentes atuando sobre o corpinho. Beleza? 10h43, moçada. Vou parar por aqui. Alguma dúvida? Tranquilo, Danilo. Beleza. De boa.